Olá, alunos! Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social, das disciplinas Introdução ao Serviço Social e Questão Social. No vídeo de hoje, eu vou tratar algumas questões sobre o objeto da nossa profissão, que é a questão social, certo? Em outras aulas, nós vimos que a questão social é produzida a partir da contradição entre capital e trabalho, a partir da divisão da sociedade em duas classes sociais, que é a burguesia, que é quem detém os meios de produção, e o proletariado, que é quem só detém a força de trabalho. Dessa contradição entre capital e trabalho, entre burgueses e proletários, nós temos a produção da grande desigualdade social. E essa desigualdade social se materializa em diversas expressões da questão social, que são objeto do nosso trabalho. No decorrer da história do Brasil, falando mais especificamente do nosso lugar aqui, nós tivemos vários momentos em que a população se organizou para protestar, para reivindicar respostas do Estado em relação a essas expressões da questão social, certo? Então, nós tivemos aí a própria experiência do Tiradentes, que no ano de 1789 foi decapitado no Brasil, e a luta da Inconfidência Mineira, né, que era pela questão da proclamação da República Brasileira. Nós tivemos diversos movimentos dos grupos escravistas, né, dos escravos brasileiros, na Constituição de Quilombolas. Mais tarde nós tivemos e sem contar as diversas guerras e conflitos internos, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos, vários movimentos brasileiros no sentido de cobrar respostas do Estado em frente às expressões da questão social. Mais recente, nós tivemos a Revolução de 30, com a entrada de Getúlio Vargas no poder e a quebra da oligarquia da República Café com Leite. Nós tivemos o próprio movimento Diretas Já, no período da ditadura militar, pedindo por democracia. Nós tivemos, com mais fortidão, né, o próprio movimento dos Sem Terras, no período aí, que antecede os governos governo petista, né, Lula e Dilma. Então nós tivemos vários movimentos organizados pedindo respostas ao Estado em frente às expressões da questão social. Mas em 1988 a sociedade brasileira teve um grande avanço nas respostas às expressões da questão social, que foi a promulgação da Constituição de 1988, considerada apelidada de Constituição Cidadã, porque dentro do contexto da Constituição Cidadã, nós vamos ter respostas para as expressões da questão social. Nós vamos ter dentro da Constituição a garantia de direitos constituídos, direitos constitucionais, que respondem a essas demandas das expressões da questão social. Professora, mas tudo que está escrito na Constituição acontece de fato na prática? Ainda não. Nós temos muito ainda a avançar. Nós brasileiros já conseguimos que muitas coisas que estão dentro da Constituição brasileira se efetivassem na prática. Todavia, nós sabemos que ainda há muitos problemas a serem resolvidos. Então, os direitos estão constituídos ali na Constituição, mas na sua materialização nós precisamos muito avançar. Por exemplo, na Constituição temos garantido o direito à saúde, porém, nós sabemos muito bem, então temos instituído o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, porém temos uma outra questão, que é a questão de quando a gente necessita do SUS, a gente sabe da precariedade em que estão os serviços da saúde, né? Embora tenha ali profissionais, funcionários públicos dispostos a executar a sua função, a gente sabe e assiste na televisão e verifica também que no nosso dia a dia enquanto cidadãos, que muitas coisas, você vai lá, às vezes não tem médico, ou tem o médico, mas tem uma demanda muito grande de pessoas para serem atendidas. Você sai com a receita, vai na farmácia
do SUS muitas vezes não tem a medicação que foi prescrita. Então a gente sabe que ainda tem muito o que avançar. Mas hoje, então, eu vou fazer uma série de 3 vídeos falando sobre a Constituição e alguns pontos importantes dela para nós no serviço social. E hoje eu vou iniciar falando do artigo 2º da Constituição, para a gente entender um pouquinho como que funciona na prática essa questão do Estado. Então, lá no artigo 2º da Constituição Cidadã Brasileira de 1988, antes de nós falar do artigo 2º, vou explicar o que é a Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país. É o conjunto de leis que diz como que aquele país vai funcionar e como que essa população desse país vai ser tratada. Tá? Então, são as leis máximas do país. O Brasil tem milhares de leis. Todas elas têm que ser subordinadas à Constituição. Toda vez que um legislador, que são os vereadores, os senadores e os deputados, ou até o Poder Executivo, criam leis, essas leis não devem ferir o princípio constitucional, o princípio da constitucionalidade. Ou seja, elas não podem sobrepor o que está escrito na Constituição brasileira e nem contestar o que está escrito na Constituição. Elas não podem ser maiores que a Constituição e não podem ser contestadoras da Constituição. Bom, ali no quadrinho, então, tem o artigo 2º, não é assim lá na Constituição, são 3 linhas o artigo 2º, que vai dizer o seguinte: o Estado brasileiro é constituído por 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Vai estar escrito assim, lá no artigo. E eu estou esmiuçando esse artigo aqui no nosso quadrinho, que vocês podem copiar no caderno de vocês. Bom, vamos iniciar falando do Poder Executivo. Então, o que quer dizer esse preâmbulo aí do artigo 2º? Ele quer dizer o seguinte, que dentro do Estado brasileiro vai ter uma organização com 3 poderes, certo? Esses poderes, eles são independentes, ou seja, eles podem agir sozinhos, certo? Podem tomar decisões sozinhos, sem consultar os outros poderes, porém harmônicos, ou seja, não podem estar conflitando entre si, certo? Então, eles têm independência para tomar as decisões dentro da legalidade, dentro da lei, né, as decisões acerca dos seus trâmites de trabalho, porém, eles têm que ter harmonia para que esse país funcione de uma maneira adequada para a população. E esses 3 poderes, eles estão voltados a servir o povo, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esses 3 poderes. Nós temos, então, o Poder Executivo, que o próprio nome está dizendo, é quem executa o que está escrito na Constituição e nas leis brasileiras, né? E ele é composto por quem? Pelos governadores, pelo prefeito, pelo presidente da República. Esse é o Poder Executivo. Porém, o prefeito, o governador, o presidente da República, eles não executam, não é eles que vão lá na ponta fazer a execução, dar uma aula na escola pública, atender o cidadão lá na unidade de saúde. Então, para que o Poder Executivo funcione, é necessário uma gama de funcionários, servidores públicos, na sua grande maioria, conforme preconiza a lei, concursados, que vão fazer a execução dos serviços para a população. E quem vai coordenar essa execução, quem vai se responsabilizar por essa execução, são os prefeitos, os governadores e o presidente da República, tá? Então, é o Poder Executivo, é quem executa o que está previsto nas legislações do país, certo? Entendido? Poder Legislativo. O Poder Legislativo é quem produz as leis e as fiscaliza, tá? Então, é responsabilidade do Poder Legislativo criar as leis do país, certo? E fiscalizar a sua execução. Antes eu falei que quem cria as leis também pode ser o Poder Executivo. Muitas vezes acontece um processo assim, ó, o prefeito precisa que aconteça alguma situação,
que seja aprovada uma lei para que possa ser executado um serviço com maior facilidade dentro do âmbito do município. Então, ele cria uma minuta de uma lei, um modelo, né, um esboço de uma lei, e encaminha para a Câmara dos Vereadores, para os vereadores apreciar essa lei. E aí eles podem aprovar ou não essa lei. Então, por isso que eu digo que o Poder Executivo, muitas vezes, tem que propor leis também, não que eles aprovem as leis, mas eles podem propor leis para o melhor andamento do serviço, da execução dos serviços, certo? Então, o Poder Legislativo, ele vai criar as leis dentro do Estado brasileiro e vai fiscalizar a sua execução. Então, é o papel dos vereadores, dos deputados estaduais e deputados federais e dos senadores. Então, esses corpos legislativos vão criar as leis e depois, e também eles têm a obrigação da fiscalização da execução dessas leis aí. Vão cobrar do Poder Executivo para que essa legislação de fato aconteça, certo? E aí nós vamos ter o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem a seguinte incumbência: toda vez que um cidadão ou algum dos poderes, toda vez que os cidadãos ou algum dos poderes infringe legislações, né, ele vai então atuar no sentido de manter a ordem dentro deste país. Então, o Poder Judiciário vai ter a função de, diante da não observância das normas, das leis, da Constituição brasileira, tomar as providências acerca de executar a punição frente a essas situações. E quem são os órgãos que compõem o Poder Judiciário? Eu coloquei alguns aqui, mas tem vários outros. Aqui tem o Tribunal Eleitoral, por exemplo, que eu não coloquei, que é quem legisla acerca das questões das eleições, dos partidos políticos. E também o Tribunal do Trabalho, que é quem legisla acerca das questões trabalhistas, né? Então, nós vamos ter aí o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Federal, os tribunais regionais, os tribunais locais, os juízes e promotores. Que são os juízes e os promotores, são as pessoas que trabalham dentro do sistema dos tribunais, tá? Dentro do Supremo, dentro do Superior, dentro do Tribunal Regional, Tribunal Local. Então, por exemplo, a nível aqui de caçador, nós temos juízes e temos promotores, que eles vão fazer o quê? Atuar para que quem descumpriu as normas e as legislações seja punido, seja normatizado, conforme a lei preconiza, para que haja uma ordem social e a possibilidade da convivência social, certo? Então, nós vamos ter todas essas prerrogativas aí para serem entendidas dentro do contexto da... E para finalizar, quero falar de algo que não aparece aqui na Constituição, no artigo 2º, e que muitas pessoas confundem com o Poder Judiciário, que é o Ministério Público. Muitas pessoas confundem que o Ministério Público seja do Poder Judiciário. Em algumas literaturas, nós vamos encontrar o Ministério Público como sendo o 4º poder. Então, ali no quadrinho está 3 poderes e oficialmente o Ministério Público não aparece ali no artigo 2º, mas nas literaturas jurídicas é fácil encontrar o Ministério Público como sendo o 4º poder. Por quê? Porque ele não é Poder Judiciário, né? Qual que é a incumbência do Ministério Público diante de todas essas questões que eu estou trazendo para vocês? A incumbência do Ministério Público é exatamente fiscalizar os outros 3 poderes. Então, todas as vezes que acontecer a falha ou a ilegalidade de atendimento ao cidadão nesses 3 poderes, o Ministério Público pode ser acionado a fim de verificar se é realmente uma ilegalidade e aplicar as punições cabíveis a esses 3 poderes. Então, o Ministério Público é entendido como um 4º poder que tem a incumbência de fiscalizar os outros 3. E por que eu estou falando do artigo 2º da Constituição brasileira? Porque nós vamos ter muitos desdobramentos de respostas para as expressões da questão social a partir desses 3 entes, a partir desses 3 poderes e com o Ministério Público para fiscalizar essas respostas.
Então, é muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático da atuação do Ministério Público. A pessoa acessa do Poder Executivo a política pública de saúde, por exemplo, tá? Ela acessa a política pública de saúde. Ela tem receitado pelo médico que a atendeu um determinado medicamento, certo? Ela vai então à farmácia do SUS fazer a retirada desse medicamento e descobre que esse medicamento é um medicamento que não tem disponível nessa farmácia municipal. Essa farmácia municipal não adquire, não está na licitação, não está entre os remédios, as medicações que esse município compra. Entendendo que lá no artigo 6º da Constituição estabelece que é um direito social à saúde, então a pessoa, com base no artigo 6º, ela vai ao Ministério Público, certo? Que tem a incumbência exatamente de fiscalizar, certo? E punir todos os três poderes. Então ela vai requisitar via Ministério Público essa medicação. O que o promotor vai fazer? Com base no artigo 6º, normalmente ele determina que o Estado, no caso o município, ou dentro da incapacidade do município, o governo do Estado, ou dentro da incapacidade do governo do Estado, o governo federal, de possibilitar o acesso a essa medicação. Então, é um exemplo de atuação do Ministério Público. E por isso que a gente está estudando o artigo 2º da Constituição, para nós entendermos quem que dá a resposta para as expressões da questão social, de quem é a obrigação de dar a resposta frente às expressões da questão social. Beleza?